Opa, fala aí, o Nerd Aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de animes. E dessa vez eu tô fazendo collab com o Thiago, então sem enrolação, bora! One Piece. Olha, eu sou fã de One Piece por pelo menos uns 4 anos e curto muito a obra, mas vamos concordar uma coisa, o mangá e o anime são muito enrolados. Eu sei que tudo tem que acontecer no seu devido tempo, mas também não tira o fato de ser enrolado. Mas mesmo assim, ao contrário de muitos outros animes enrolados por aí, One Piece é um caso extremamente à parte. Esse anime fica interessante a cada capítulo e episódio. Isso é muito bom. E vocês se lembram que a Witch Studios estão fazendo remake? E também já viram, vão ver ou conhecem One Piece Live Action, que já lançou já faz bastante tempo. O meu ponto com o remake e o live action é que os dois são ótimos exemplos para compactar a história do Oda. O live action é o melhor exemplo, já que ele conseguiu organizar e reorganizar quase 50 episódios em 8 episódios. E muito provavelmente o remake vai ser nesse estilo, compacto, é esse o ponto. Boku no Hero é um dos maiores retrocessos que eu já vi nos animes. É triste demais ver uma obra que era incrível ter ficado tão monótona e chata. Eu conheci o anime após a indicação de um amigo. Ele me falou que estava assistindo e estava achando muito bom, então eu aceitei a recomendação dele e dei uma chance pro anime. Cara, as primeiras temporadas do anime são sensacionais. Acompanhar a turma evoluindo conforme o tempo na UA era muito maneiro. Cada aluno com sua individualidade específica, com características distintas, personalidades muito maneiras, era simplesmente fantástico. A rivalidade do Deku e do Bakugou se aflorando cada vez mais. Eu não esqueço aquela luta deles logo nos primeiros episódios, durante aquela aula de resgate, a coisa de gênio, mano. Eu gosto muito daquela cena. Várias estratégias sendo usadas, já que na época o Deku era muito iniciante e ele suou muito pra não apanhar do rival. Pra vocês terem noção, o anime era tão bom, mas tão bom, os caras conseguiram deixar um arco de treinamento que geralmente tem todo shounen e todos são um saco, diga-se de passagem, muito interessante. Eles conseguiram essa façanha ao vermos o embate Deku versus Muscular, que pra mim é a melhor luta do anime disparado. E é uma das melhores lutas que eu vi nos últimos tempos dos animes, vale dizer. Nesse arco também a Liga dos Vilões é introduzida com a primeira aparição icônica da Toga, por exemplo. Mas depois o anime vai de uma coisa muito legal e contagiante pra uma coisa muito chata e sem graça. Eu perdi o interesse quando os alunos saem da escola e começam a fazer aquela espécie de estágio com os heróis. Ali pra mim já começou a ficar muito chato. Dessa parte em diante o All Might simplesmente some, sem motivo algum. Pra falar a real, uma coisa que sempre me incomodou no anime foram os vilões. Pra mim os únicos que se salvam são o Twice e o Mr. Compress. A Toga é fé nas malucas, então dá pra passar. E o Shigaraki, o cara é brabo, eu curto muito a história dele. Mas eu acho que esse crescimento absurdo dele dentro do anime acabou ofuscando o próprio Deku. Tudo bem que agora com esse lance do Dark Deku, ele voltou a protagonizar o anime, porque tem certo ponto que você nem sente a falta do Deku, pra falar a verdade. Vilões como One for All, por exemplo, que era pra ser o boss final, eu acho ele completamente chato. Não tem como ter nenhum apego com ele, já que ele nem aparece direito e quando ele aparece é só aquelas cenas curtas. Outro vilão que me decepcionou bastante foi o Overhaul. Aquele arco da Eri é bem legalzinho, mas como ele de vilão principal do arco foi uma das coisas mais horripilantes que eu já vi no anime. Muito fraquinho o jeito que a coisa se desenrolou, cara. O que falar então da 5ª temporada? Aquela porcaria simplesmente não existiu pra mim. Uma encheção de linguiça do caramba, os alunos já estavam evoluídos demais naquele ponto do anime pra enfrentar vilões mais perigosos, mas não. Os caras põem a turma A pra lutar com a turma B, sendo que isso já tinha acontecido várias vezes na 2ª temporada. Outra crítica frequente ao anime é sobre o desenvolvimento do Deku e o mau uso dos personagens. Assim como ocorreu com Naruto, que também possuía vários personagens secundários interessantes, mas sempre acabava com os mesmos de sempre lutando e tendo suas histórias desenvolvidas e os outros sendo escanteados. É triste, cara. Boku no Hero foi de um dos animes mais hype, que possuía ótima qualidade de personagens incríveis, para um anime genérico, saturado e muito sem graça. Kanojo Koreshimasu. Eu acho que todos aqui devem ter noção de que quando se trata de animes de romance, e no mangá e nos animes, sempre vai ser uma história enrolada e longa. Mas parece que Kanojo Koreshimasu é um caso especial. Toda vez que o Kazuya, ou prata de merda do anime, é desenvolvido e se torna um personagem bom, o autor simplesmente faz ele voltar a ser um lixo. Acho que o único arco em que o prota foi bom em toda a história do mangá foi no arco do cinema, porque de resto não serve de nada. E mano, a história e o propósito do anime é diferente de vários outros. Isso até que é bom, mas o problema é que os personagens não saem do lugar e nunca avançam como personagens reais. A história até hoje é alongada e arrastada. Tudo isso se deve porque, querendo ou não,
é uma obra que consegue atrair o público masculino, que é atraído por 4 personagens femininas atraentes. Ainda bem que dropei a partir da 2ª temporada e nunca fui para o mangá. E recomendo todos a não assistirem ou lerem a obra, ou se já estão vendo, dropem imediatamente. Dragon Ball é mais um dos animes que já deviam ter acabado. Tem horas que eu penso que era melhor ter acabado na saga Cell mesmo e vida que segue. Porque na próxima saga, que é a do Majin Buu, tem várias coisas cagadas que podiam ter sido bem melhores. Mas a saga Majin Buu é completamente passável por possuir momentos completamente épicos e históricos pro anime. O problema mesmo é o que veio depois. Dragon Ball GT é muito duvidoso, mas eu deixo passar também porque eu gosto. Eu deixo passar só pelo Goku Super Saiyajin 4 e pela abertura que é linda demais, porque o anime em si é dose pra leão também. Mas o grande problema está no querido Dragon Ball Super. A franquia tinha parado no tempo. O Dragon Ball GT, que era até então o final de Dragon Ball, foi lançado em 1996. Eis que em 2015 os caras me vêm com o filme da grande volta do Freeza. Não vou nem falar nada sobre esse filme porque até hoje eu nunca assisti, mas sei que esse foi o início do fim pros fãs antigos da obra. Daí pra frente os caras se perderam lançando o questionável Dragon Ball Super. O anime já começa com aquele arco super chato do Champa e do Universo 6 também. O único que presta naquele universo é o Hit. Depois os caras me vêm com o arco do Goku Black, que tinha tudo pra ser maneiro se ao menos tivessem seguido o mangá, mas não foi o que aconteceu. Eles trocaram tudo e acabou ficando uma grande salada, ficou tudo confuso e com um final muito lamentável. Ao menos pra compensar, depois teve o último arco que foi adaptado pra anime, que foi o do Torneio do Poder. Esse sim eu gostei, embora tenha sido bem questionável em alguns momentos. Como por exemplo a Brienne, que foi um erro grave do anime, ela quase ganhou do Goku, sendo que no mangá a luta dela é umas 3 páginas só. Pelo menos o final é ótimo com a luta do Goku e do Jiren. O Jiren é tão B10 que você nem fica com raiva dele depois. Eu parecia, olha os deuses, manos, quem é esse cara? Vendo a luta deles. Eu lembro de acordar sempre cedo aos domingos para acompanhar os novos episódios do Torneio do Poder que eu vi aqui no canal Randall do YouTube mesmo. Eu torci muito pro Goku contra o Jiren. Essa luta me fez relembrar os tempos de ouro do anime e resgataram todo o amor que eu tenho pela obra Dragon Ball. O jeito é aguardar os próximos arcos, mas eu acho que ainda vão demorar a vir pro anime, já que agora a Toei está na sua nova empreitada com Dragon Ball Daima. Mas vamos guardar os tomates e jogá-los quando a obra começar de fato, né? Pra mim, quem fala que Boruto já devia ter acabado está completamente errado. Ele não devia nem sequer existir pra começo de conversa. Vamos falar a real aqui. Quem foi que achou que um anime do filho do Naruto ia ser algo interessante? Eu comecei a assistir Boruto no ano passado. Até aqui eu vi só os episódios que são dublados. Se não me engano, são 51 só. Inclusive, a dublagem do anime é muito boa e eu recomendo você assistir dublado. Ela que me fez ver esses episódios todos, porque se for depender do original, eu com certeza já teria dropado. Se eu tivesse que definir Boruto em algumas palavras, seriam as palavras bunda mole. Eu acho que Boruto é uma versão bunda mole de Naruto. Deixa eu te explicar melhor. Pra quem, assim como eu, teve a coragem de ver mais de 5 episódios dessa bodega, tá de parabéns já. Desses 51 episódios que eu vi, não aconteceu praticamente nada relevante. Não teve aquela cena que você fala, uau, ou aquele super plot que deixa você chocado e querendo assistir mais. Nos primeiros 15 episódios, os caras já mandam 3 fillers. Caraca, hein, Borutão? O Naruto não é a Ludmilla, mas te ensinou certinho. Nesse primeiro arco, intitulado O Arco da Academia, é mostrado como é a vida do querido Boruto. A vida de um estudante normal, praticamente. Sério, os primeiros episódios são só o Boruto sendo infantil e vivendo desafios que crianças passam na escola. É literalmente isso. Dos amigos dele, a única que presta pra mim é a Chocho. E ela nem faz nada de muito especial, só fui com a cara dela mesmo. Achei ela uma personagem carismática. Porque a Sarada é um porre. Ela puxou a parte chata da Sakura e do Sasuke, então não dava pra esperar muita coisa dela. O Mitsuki é chato também, não dá pra acreditar que ele é filho do Orochimaru. Quando ele aparece, até que bate uma curiosidade em saber mais sobre ele, já que ele é todo misterioso e tal, mas você logo perde o interesse ao saber que ele é só um bunda mole que tem uma admiração pelo Boruto que foi tirada completamente do nada. O Iwabi é outro chatão. Eu confundi ele com o Kawaki, que só foi aparecer agora no anime e eu nem conheço ele pra falar sobre. De resto, nenhum outro amigo dele merece ser mencionado. São só os filhos de alguém. Por exemplo, o Metal Lee, que consegue ser menos utilizado do que o pai no anime. A real é que Boruto tem muita pouca coisa que se salva. Eu tava até curtindo aquele plot da Sumire em relação à vingança do Danzo, mas eu achei o final dessa trama muito meh. Ela foi facilmente derrotada e depois voltou a ser a nerd da sala de novo. Esse é só um exemplo. Tem várias outras partes que parecia que ia ter algo minimamente interessante, mas no fim das contas tem uma conclusão completamente crua. Isso acontece praticamente o anime todo. Agora só falta fazerem um anime chamado Saruto, que vai ser o neto do Naruto, filho do Boruto com a Sarada, sei lá. Nanatsu no Taizai.
Seguinte, eu reconheço que a obra depois da segunda temporada no mangá é boa e bem rica em conteúdo. Temos mais explicação sobre a raça das deusas, o inferno, demônios e o purgatório. Eu não tô exagerando tanto, até porque eu tenho um capítulo do mangá que foi adaptado na terceira temporada. E bom, o mangá é superior a tudo, mas vamos concordar que a história devia ter acabado, mas né, a ganância fala mais alto. E quiseram fazer um filme em CGI horrível do filho deles. E mano, não é muito bom a história e mais recentemente foi lançado, ou tá sendo lançada, a continuação da história com os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que aqui eu posso afirmar que a animação voltou ao seu auge, mas mal vejo alguém falando ou vejo memes relacionados, e não duvido que daqui a uns meses ou anos, se pá, vão querer fazer outro anime ou mangá desse universo que já devia ter acabado. Mas, bom, o canal do Thiago vai estar no primeiro link da descrição. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham curtido nos assistido até aqui. E até o próximo vídeo aleatório. Falou!